Olá, bom dia, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um dia do nosso plano de leitura, a Bíblia toda em um ano. Hoje vamos ler os capítulos de número 41 e 42, continuando a leitura aí do livro de Gênesis, 14º dia em nosso plano de leitura. Bom dia a todos. Deixa eu ver aqui. Opa, só um pouquinho. Aí, os membros do canal. Bom dia, Orion. Bom dia, Cláudia Maria, Marinês, Eliane e todos os demais que estão por aqui. Se você não é membro do canal e deseja ajudar, auxiliar esse trabalho, por apenas R$ 4,99 você pode se tornar membro do canal. Se você deseja contribuir de outras formas, também é possível, como mantenedor do próprio Teologia para Todos. Isso é muito importante porque a gente consegue melhorar a estrutura, consegue melhorar equipamentos, consegue... Eu, por exemplo, aqui estou testando um outro monitor aqui junto e vou ver se consigo comprar ele também. Ele não é meu, mas um irmão aqui que está vendendo. E eu vou... E já melhora muita coisa, né? Eu já trabalhei com 2 monitores aqui. Um tempo atrás tive que levar um para a igreja, para a mesa de som. E assim nós vamos equipando e estruturando melhor para que chegue aí uma imagem, uma qualidade de material e também de som cada vez melhor para você, certo? Então, considere aí em fazer uma contribuição mensal irrisória de R$ 4,99. Hoje, né, com R$ 4,99 você não compra quase nada, né? Mas isso, no momento em que muitas pessoas auxiliam, acaba, de certa forma, fazendo, considerando um volume legal para que a gente possa investir em outras áreas dentro do projeto Teologia para Todos. Certo? Vamos para o texto que está em Gênesis, capítulo 41 e 42. Muito importante, deixe o seu like. O seu like também é muito importante para o canal. E o comentário depois, quando o vídeo é concluído, você retorna para cá, no próprio YouTube, quando você comenta, o YouTube entende que esse vídeo se torna relevante e aí entrega para mais pessoas, né? E mais pessoas acabam sendo alcançadas pelo canal. Certo? Bora para o texto, deixa eu compartilhar aqui. Um minutinho só. Onde é que está minha Bíblia? Um minutinho que já vai aparecer aí para vocês a Bíblia. E aí a gente já começa. Aí. Leitura de hoje, então, capítulos 41 e 42 do nosso plano de leitura. Ele não atualiza aqui. Deixa eu só levar ele para um outro lado. Agora sim. Capítulo 41. Deixa eu só mudar para NA. Capítulo 41. José interpreta os sonhos de Faraó. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparência feia e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhes os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar a interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó:
Hoje me lembro das minhas ofensas. Quando o faraó ficou irado com os seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, a cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você que, quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. José respondeu: Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então Faraó disse a José: No meu sonho eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e de boa aparência, e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam outras vacas, fracas, muito feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoravam as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem engolido, não davam a aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasceram 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. Então José respondeu: O sonho do faraó é apenas um. Deus revelou a Faraó o que ele vai fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó. Deus manifestou a Faraó o que ele vai fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Depois virão 7 anos de fome. Toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância da terra por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi repetido porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, Faraó, deveria escolher um homem ajuizado e sábio e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto, pôr administradores sobre a terra e recolher a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam ajuntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento nas cidades e guardá-lo em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. José como governador do Egito. O conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: Será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José: Visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José: Eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então Faraó tirou o seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir
na sua segunda carruagem e clamavam diante dele: inclinem-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, mas sem a sua ordem ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. E Faraó chamou José de Safenate-Paneia e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E José percorreu toda a terra do Egito. José tinha 30 anos de idade quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu com abundância. E José juntou todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e os guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim José juntou muitíssimo cereal, como areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ao segundo, deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Quando toda a terra do Egito começou a sentir a fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: vão falar com José e façam o que ele disser. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, José abriu todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome aumentava na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome aumentava em todo o mundo. Capítulo 42. Os irmãos de José vão ao Egito. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse a seus filhos: por que vocês estão aí olhando uns para os outros? E acrescentou: ouvi dizer que há cereais no Egito. Vão até lá e comprem cereais, para que vivamos e não morramos. Então 10 dos irmãos de José foram para comprar cereal no Egito. Mas Jacó não enviou Benjamim, o irmão de José, na companhia dos seus irmãos, porque dizia: e se lhe acontecer algum desastre? Entre os que iam, pois, para lá foram também os filhos de Israel, pois havia fome na terra de Canaã. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. Os irmãos de José vieram e se prostraram com o rosto em terra diante dele. Quando José viu seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Foi ríspido com eles e lhes perguntou: de onde vocês vêm? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. José reconheceu os irmãos, mas eles não o reconheceram. Então José se lembrou dos sonhos que teve a respeito deles e lhes disse: vocês são espiões e vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles responderam: não, meu senhor. Estes seus servos vieram só para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Estes seus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu: nada disso. Pelo contrário, vocês vieram para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai. Outro já não existe. Então José lhes disse: é como já falei, vocês são espiões. Nisto vocês serão provados. Juro pela vida de Faraó que vocês não sairão daqui sem que primeiro venha o irmão mais novo de vocês. Enviem um de vocês que busque o seu irmão. Vocês ficarão detidos para que sejam provadas as palavras de vocês, se há verdade no que dizem, ou se não, juro pela vida de Faraó que vocês são espiões.
e deixou todos presos por 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: façam o seguinte e viverão, pois temo a Deus. Se são homens honestos, que um de vocês fique detido aqui onde estão presos. Os outros podem ir, levando cereal para matar a fome das suas famílias. E tragam-me o seu irmão mais novo, com o que serão verificadas as palavras de vocês, e vocês não morrerão. E eles se dispuseram a fazê-lo, então disseram entre si: na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos pedia, e não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobrevém agora esta ansiedade. Rúben respondeu-lhes: não é verdade que eu disse, não pequem contra o jovem? Mas vocês não quiseram me ouvir, pois agora estão vendo que o sangue dele está sendo requerido de nós. Eles, porém, não sabiam que José os entendia, porque lhes falava por meio de um intérprete. E retirando-se deles, José chorou. Depois, voltando para junto deles, lhes falou outra vez. Escolheu Simeão e o algemou na presença deles. Os irmãos de José regressam do Egito. José ordenou que lhe enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e os suprissem de comida para o caminho. E assim foi feito. E carregaram o cereal sobre os seus jumentos e partiram dali, quando um deles abriu o saco de cereal para dar de comer ao seu jumento na estalagem, encontrou o dinheiro na boca do saco de cereal. Então disse aos irmãos: devolveram o meu dinheiro. Está aqui na boca do saco de cereal. O coração dos irmãos se encheu de medo e, tremendo, entreolhavam-se, dizendo: o que é isto que Deus nos fez? E vieram para Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e lhe contaram tudo o que lhe havia acontecido, dizendo: o homem, o senhor da terra, falou conosco de maneira ríspida e nos tratou como espiões da terra. Dissemos a ele: somos homens honestos e não espiões. Somos 12 irmãos, filho de um mesmo pai. Um já não existe, e o mais novo está hoje com o nosso pai, na terra de Canaã. Então um homem, o senhor da terra, respondeu: nisto saberei que vocês são homens honestos. Deixem comigo um de seus irmãos, peguem o cereal para remediar a fome de suas casas e vão embora. Mas tragam-me o seu irmão mais novo. Assim saberei que vocês não são espiões, mas homens honestos. Então entregarei o irmão de vocês e vocês poderão negociar na terra. Aconteceu que, quando foram despejar o cereal que havia nos sacos, cada um tinha a sua trouxinha de dinheiro no saco de cereal. Ao ver as trouxinhas com o dinheiro, eles e seu pai ficaram com medo. Então Jacó, o pai deles, disse: vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi, agora querem levar Benjamim. Todas estas coisas acontecem contra mim. Mas Rúben disse a seu pai: o Senhor pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer Benjamim de volta. Deixe que eu tome conta dele, e o trarei de volta para o Senhor. Mas Jacó respondeu: o meu filho não irá com vocês. O irmão dele já está morto, e ele é o único que ficou. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Bora para os comentários. Deixa eu ajustar aqui. Um minutinho. Só um minuto. Bora lá. Bom, ontem nós vimos, no capítulo 40, a interpretação dos sonhos a respeito que o padeiro-chefe e o copeiro-chefe tiveram e foram revelados,
foram interpretados por José. Aí o versículo 1º do capítulo 41 vai nos dar um detalhe muito importante. Passaram-se 2 anos completos. Então, do sonho interpretado que José fez para os dois, para o padeiro e para o copeiro, tá? Nós vamos ver então que passaram 2 anos, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Tá. José continuava na prisão, servindo, né, como supervisor, como nós vimos anteriormente, mas ele estava ainda em estado miserável, podemos dizer assim, né? Ele ainda estava em condições de um encarcerado, tá? Então nós não podemos esquecer disso. Aí está o versículo na tela. Passados 2 anos, tá? Então, o copeiro-chefe tinha esquecido. Algo interessante aqui, o copeiro-chefe esqueceu. Mas esse texto é interessantíssimo porque ele traz um detalhe de riquezas e de providência divina que muitas vezes a gente, ao ler o texto, não percebe. Passaram-se 2 anos. O copeiro esquece, mas Deus não esquece. A habilidade de José como um intérprete de sonho ia abrir aí um caminho para ele, né? A interpretação de sonhos ela era importante para os egípcios e havia intérpretes profissionais de sonhos ganhando a vida e exercendo a sua atividade. Então, Deus usa justamente desta ferramenta, né, para que fosse possível utilizar o dom que ele havia dado ali para José. Ele vai dizer depois que vem de Deus, não era algo dele. Isso relata até essa profissionalização da interpretação de sonhos, ele dizendo que não era algo dele, né, vinha de Deus. E é interessante que Deus dá esse sonho a alguém que era um homem ímpio, um homem que não conhecia Deus. A palavra faraó, ela significa rei. Tá? Rei. Tá? Era um título comum dado a reis. Tá? Então, faraó era um rei do Egito. E aqui, muito interessante, porque o texto bíblico ele vai justamente nos dar uma revelação a respeito de onde esse faraó teve esse sonho, né? Onde ele enxergou. Eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Tá? Então esse rio, um rio que praticamente corta o Egito, e ele dá uma digamos assim, fonte de frutificação e de fertilidade. Então, dentro do panteão egípcio, dentro de toda a crença egípcia de que havia deuses, né? Tanto que se você estudar a mitologia egípcia, você vai ver que havia uma série de deuses dentro do panteão egípcio, daquela crença de que, olha, há um deus da fertilidade, há um deus da chuva, há um deus do sol, há um deus de diversas digamos assim, diversas bênçãos naturais que eles poderiam gerar, tá? E aí vem a parte interessante, que é o próprio sonho desse faraó, tá? Então ele está junto ao rio Nilo, então é natural que o rio do Egito fosse uma cena de um sonho, porque esse rio ele é sinônimo de prosperidade, de fertilização, né? E aí ele tem um sonho, e este sonho vai falar que é um sonho
de 7 vacas gordas, primeiramente, né? E aqui tem algo muito importante que eu preciso falar sobre sonhos, né? Eu já disse em outros momentos, Deus, ele pode falar por intermédio de sonhos, mas nem todo sonho é Deus falando, ok? Então, geralmente, as pessoas quando sonham, elas desejam buscar um significado para os seus sonhos, mas nem todo sonho tem um significado. Deus fala por intermédio de sonhos, mas nem todo sonho vem da parte de Deus. Ah, vem da parte do diabo? Também não. Sonhos são atividades do nosso cérebro que muitas vezes, enquanto o corpo está relaxado, o cérebro ali está, né, produzindo e resgatando imagens. É óbvio que é difícil de estimar a capacidade de armazenamento do cérebro, mas os cientistas estão a todo momento tentando comparar para que a gente entenda o tamanho do cérebro com um computador, alguma coisa assim. E alguns estimam que o cérebro tem a capacidade de armazenar 1 trilhão de informações diferentes, mas é aquilo, né? Se é possível medir, é bem provável que tenha muito mais, uma capacidade seja maior. Então, o cérebro, ele produz mesmo quando nós estamos dormindo. Então, nem todo sonho vem da parte de Deus, mas Deus fala por intermédio de sonhos. É muito importante, porque geralmente as pessoas sonham e elas querem um significado, né? E, de novo, eu sempre digo que há necessidade de nós termos um equilíbrio espiritual, fazendo um parênteses aqui, né, falando sobre sonho, justamente porque esse é um capítulo que está falando propriamente disso, sonho, e há de se ter a necessidade de nós sermos equilibrados em nossas vidas, tanto quando se fala de uma vida espiritual, quanto de uma vida de adquirir conhecimentos, né? Porque os extremismos causam o legalismo e o que eu chamo de heresia também. Porque há sonhos espirituais significativos, tá? Mas nem sempre é Deus querendo nos mostrar alguma coisa a respeito de um sonho. Ah, o que significa sonhar com tal coisa? O que sonhei com... Né? E aí as pessoas vão alimentando. Ou às vezes a pessoa tem um medo. Eu vejo isso com muita frequência. A pessoa tem um medo e ela sonha com frequência a respeito daquele medo, né? E aquele medo é algo que ela tem medo, sei lá, de perder alguém da família, ela tem medo de ficar pobre, ela tem alguns medos na sua vida, né? Por causa de algumas experiências passadas que ela viveu alguns anos atrás ou na sua infância. E aí ela sempre busca um significado para sonho, ou ainda sempre sonha a mesma coisa, né? Não significa que é Deus falando. Pode ser? Pode. Aí há necessidade de nós termos discernimento espiritual, por isso que Paulo fala da necessidade de nós sermos e andarmos no Espírito, tá? Então, olha só. 7 vacas gordas, símbolo de abundância, tá? Símbolo de abundância. Então, algumas traduções vão dizer vacas formosas, vacas saudáveis, tá? Então, os sonhos de Faraó, eles se desenvolvem a partir de conceitos profundamente arraigados no pensamento egípcio, né? Então, o Nilo, de onde provinha a fertilidade, tá? Opa. Ó. Nilo, fertilidade, tá? Então, notem que não Faraó não está sonhando com algo que não é da sua realidade, não está sonhando com algo que não é da sua... Eu vou escrever melhor aqui, tá? Fertilidade. Então, ele não está sonhando com algo que ele não conhece. Ele conhece o Nilo, tá? E aí... o rio Nilo, de onde
provinha então essa fertilidade e a própria vida do Egito, era venerado na antiguidade como o pai dos deuses, né? O que é interessante é que nas gravuras antigas, nos entalhes egípcios, nas entalhes egípcias, o touro era a representação do Nilo, tá? Então o touro era a representação do Nilo. E algumas vezes acompanhado de nada mais, nada menos do que 7 vacas. Então, olha só, né, o que Deus faz por intermédio de um sonho na mente de Faraó. Né? E aí ele estava, né, perplexo, e aí sem compreender totalmente este sonho, né? Então, e ela diz, pastavam, a Bíblia diz, pastavam entre os juncos. Algumas traduções vão dizer, pastavam no carriçal, ou juncos de plantas, né? E aí, olha que interessante. As vacas, elas eram consideradas consagradas a Ísis. Tá? Ísis era uma deusa egípcia. E eram em número de 7. Então havia um ritual que retratava 7 vacas sagradas juntamente com o touro divino. Então aí, né, poxa, era uma cultura deles, mas Deus estava utilizando deste pensamento e desta manifestação cultural que havia dentro do egípcio para desmistificar, porque agora Deus apresenta 7 vacas magras. E aí é algo que não está relacionado à vida egípcia, ou seja, 7 vacas magras, feias, né, doentes, e depois que saiam as vacas gordas de dentro do Nilo, as vacas magras vão devorar as vacas gordas. Então isso é algo assim que mexe totalmente com a mente de Faraó. Porque até então, 7 vacas gordas, ok, né? Está dentro de tudo aquilo que a gente consagra, de tudo aquilo que a gente vê. Faraó pensando, óbvio, né? De tudo aquilo que muitas vezes está dentro do nosso da nossa cultura, só que agora aparece 7 vacas magras, tá? E é interessante que os sonhos acontecem em série, né? A Bíblia diz que Faraó dorme, tá? Ele volta, né? Acorda, volta a dormir e sonha outra vez. E agora ele enxerga 7 espigas cheias e uma haste, né? E depois ele visualiza, após ela nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. Versículo 5 e versículo 6. Então, as 7 espigas cheias e boas agora é um símbolo também de fertilidade, né? O trigo cultivado no Egito, ele era um trigo que produzia várias espigas que saem de uma mesma haste, tá? Então, e outra coisa, né? Os egípcios, eles reputavam uma desgraça, né, quando havia, por exemplo, a falta de trigo. Tá? Isso era até pintado em seus murais, nos templos. Então o trigo era símbolo também desta fertilidade, dessa capacidade do Nilo em gerar vida, gerar fertilidade. E aí, no sonho, aparece o que o próprio egípcio ou faraó temia, que eram as 7 espigas mirradas, que equivaliam à desgraça, equivaliam à falta de fertilidade, tá? Então, é interessante que o texto vai dizer que soprava do vento leste, né? Ó, de uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas,
queimadas pelo vento leste. Há um entendimento, e aí, sobre esse vento leste, que seria o vento oriental. Ele vai aparecer especialmente em Oséias, por exemplo, quanto ao poder destrutivo. Então, na Palestina, por exemplo, os ventos prevalentes sopram do Ocidente ou do Oriente. E o vento oriental, o vento leste, é precisamente o que sopra vindo das áreas desérticas. Então, e olha que interessante, já no Egito, os ventos prevalentes sopram do sul ou do norte, mas o vento que sopra do sudeste ou do leste é o vento que mais danifica as plantações, ou seja, é o vento que traz boa parte daquela tempestade de areia que se vê naquela região. Então, o que acontece, né? E quando acontecia, era esse vento leste que trazia. Então, o vento leste já mostrava, olha, as espigas eram queimadas pelo vento leste, né? Aqui é uma licença poética, óbvio, né? Devoravam. Então, quando o sonho de Faraó apresenta uma espiga devorando, a gente sabe que espiga não devora nada, espiga não come. Então, tem uma licença poética. Então, ou seja, ele estava usando, e quando a gente fala de sonhos, por exemplo, muitas vezes o sonho ele não tem uma lógica natural. Acontecem coisas no sonho diferente da lógica natural. E aqui não é diferente dentro do sonho. Olha, as espigas, assim como vaca engole, pode comer, espiga não tem boca, né? Diferentemente da primeira parte do sonho, a segunda parte ela é poética, tá? E aí chama atenção que Faraó, quando acorda, ele muito perturbado, diz a Bíblia, tá? A palavra aqui é interessante porque ele onde é que está aqui? Perturbado. Aí. É como se ele tivesse impelido, né? Então, ou seja, acordou com impelido, com desespero e mandou chamar todos os magos do Egito. Então, mago aqui pode ser usado para várias palavras, tá? Adivinhador, astrólogo, tá? Aqueles que olhavam e cuidavam os astros, místicos, ou talvez até mesmo médiuns que conheciam artes ocultas, tá? Então esta é a ideia para magos. Então um astrólogo, um adivinhador ou alguém que trabalha com artes ocultas. E a Bíblia também vai dizer que ele chama todos os sábios, tá? E todos os seus sábios. Interessante porque para sábio aqui poderia ser homens conhecidos por sua sabedoria religiosa, porque sábio é homem astuto. A palavra aqui para sábio. Deixa eu melhorar aqui. A palavra para sábio aqui é Shakam. C-H-A-K-A-M, que significa alguém astuto, perspicaz, administrador, habilidoso. Então, provavelmente eram homens que estudavam, né? Talvez que estudavam a agricultura, talvez homens que estudavam a própria astrologia ou a astronomia, né? Matemática, geometria. Então, já havia, né, nessa época homens que se dedicavam a este estudo, tá? Então, ou ainda eram filósofos. Esta é a ideia para sábios aqui, tá? E aí o texto vai dizer que o copeiro-chefe se lembra, tá? Se lembra e vai contar para Faraó, e o texto diz, lembro-me hoje, né? E aí ele, lembro-me hoje dos meus, como é que ele diz no verso?
Texto, minhas ofensas, como se ele estivesse lembrando, olha, eu tenho mais uma ofensa, que foi o esquecimento do agradecimento em relação a José, aquele que revelou os dois sonhos, né? Deixa eu ajustar aqui a página só para mostrar para vocês, um minutinho. Ó. Ele vai relembrar Faraó a respeito do que aconteceu, tá? O Faraó ficou irado com seus servos e me pôs na prisão. Lembram que a gente até discutiu aqui sobre essa possibilidade do que realmente esse copeiro teria feito, né? Então, há alguns que entendem que provavelmente ele tenha tentado envenenar, mas aqui o texto diz irado. Então, este irado aqui no versículo de número 10 já vai relatar que realmente, ou indignado, né? Descontente. A palavra é descontente. Tá? Irado, descontente. Então, provavelmente, né, eles foram presos por alguma questão menos importante. E aí ele conta todo o sonho, conta como foi a revelação e o que aconteceu, né? O mais importante. Ele relembra que ao interpretar foi bem assim que aconteceu. O copeiro foi restituído e o padeiro-chefe foi enforcado. Tá? Então isso mostra bem o que havia acontecido. E aí interessante que o texto vai dizer que Faraó, no versículo 14, né, resolve chamar José. Então aqui nós já vamos ver uma intervenção divina, né? Uma intervenção divina, em que ele sairia da sua prisão. É muito interessante isso porque, lembrando que ele havia passado mais de 2 anos desde a última possibilidade dele sair, que era a esperança da revelação dos sonhos. E isso é bom a gente lembrar, eu falei anteriormente, porque às vezes a gente fica naquela expectativa de que Deus tem que falar e quando tem que confirmar, Deus tem que confirmar no outro dia ou na semana. A gente tem essa, né, como humanos, muitas vezes, o entendimento de que a confirmação de Deus se dará naquele momento ou na sequência. E passaram-se mais de 2 anos para que José fosse liberto. Então ele se barbeou, e aqui esse barbear, interessante, uma palavra que talvez passa também desapercebido, mas os egípcios, eles tinham algo contra pelos no corpo. Era muito comum que os egípcios rapassem até mesmo a cabeça, tá? Então, os egípcios só deixavam pelos crescer no corpo quando estavam de luto. Então, há um significado muito grande aqui, né? Olha, José, tu estás saindo do teu luto. Tá? Saia do teu luto agora. Tá? Então, há um significado muito grande na região que ele está ali. Para os egípcios, estar com barba ou com cabelo era uma, digamos assim, era como se fosse uma morte. Alguns estudiosos vão dizer que eles tinham alguma mania de higiene exagerada, mas havia um fanatismo religioso também envolvido a isto, tá? Então, os sacerdotes egípcios, por exemplo, eles rapavam todo o pelo do corpo a cada 3 dias. E até as cabeças das crianças eram raspadas, né? Já as mulheres egípcias nunca raspavam as cabeças, nem mesmo quando de luto. Então, pelo menos, os egípcios davam, digamos assim, voto de aprovação, reconhecendo a beleza do cabelo feminino ali, né? E aí, José
e Faraó conversam. Primeiramente, o Faraó vai dizer: olha, alguém me disse que você tem a capacidade de interpretar sonhos. José disse: não, não sou eu, é Deus, tá? É Deus. E aqui interessante, né? Porque a palavra que ele usa para Deus é Elohim. Ele poderia usar, eu escrevi errado Elohim, tá? Elohim. Ele poderia usar Yahvé, né? Ele não usou, ou Jeová, ele usou Elohim, ou seja, no plural, dizendo, olha, isso é responsabilidade de Deus, tá? Então nós estamos vendo aqui que José está afirmando que quem daria a interpretação do sonho do faraó seria Deus e não ele, como o faraó tinha pensado. Por quê? Porque José cria no teísmo, ou seja, no Deus. O teísmo ensina que Deus não somente criou, mas também continua interessado pela sua criação, tá? Deus acompanha a vida humana. O deísmo, por sua vez, ensina que, embora exista um poder criador, Deus abandonou a sua criação, deixando tudo ao encargo das leis naturais, tá? Então, existe diferença entre teísmo, tá, e o deísmo. O teísmo, por exemplo, crê que Deus estava no controle da pandemia. O deísmo vai dizer, não, Deus não estava no controle da pandemia. Deus não tem as coisas do seu controle. As coisas acontecem ao natural, tá? Aí, depois, até o verso 24, Faraó vai contar o sonho. Né? Então, ele detalha o sonho das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, depois que saem do Nilo, muito feias, que ele mesmo nunca tinha visto esse tipo de vaca. Conta que, na sequência, ele acorda, volta a dormir, teve um outro sonho, 7 espigas de uma haste somente, né? Cheias e bonitas, e depois espigas secas, mirradas, queimadas pelo vento leste, que são devoradas que devoram as espigas boas, né? E ele diz, olha, contei aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar interpretação. E aquilo que Deus revela para os seus, né? Ele vai revelar para aquele que realmente é seu. Deus tem coisas que Deus não revela para aqueles que não são seus. E a Bíblia mostra isso com muita clareza. E aí ele vai dizer, Faraó, o teu sonho é apenas um. Esse conjunto de 2 sonhos que tu viu aí é apenas um, tá? Ou seja, é um sonho só, tá? Embora os 2 sonhos tivessem usado símbolos diferentes, né? O trigo e as vacas, tinham só um significado, tá? Então, há quem diga, por exemplo, que uma pessoa durante a noite pode ter entre 20 ou 30 sonhos que podem projetar uma mesma mensagem, né? Ou uma mesma preocupação, o mesmo problema, ou até mesmo Deus falando, se for sonhos da parte de Deus, tá? Novamente, ele vai usar Deus aqui, no verso de número 25, tá? E aí, né, novamente ele vai falar Elohim, no verso 25. Elohim revelou a Faraó o que ele vai fazer. Tá? Olha só, que coisa interessante esse texto. Porque os 7 anos de prosperidade e os 7 anos de escassez são ações divinas. O texto deixa muito claro. Ele revelou o que vai fazer. Deus revelou ao faraó o que ele vai fazer. Então, o versículo 25 mostra justamente, né, que é o próprio Deus fazendo. Tá? Então, não são coisas como o deísmo crê,
né? Está aí ao léu, o homem está, né, jogado à sorte, nada disso, tá? E aí ele vai dizer, são as 7 vacas boas serão 7 anos, assim como as 7 espigas também são 7 anos, porque o sonho é um só, tá? Então o versículo 25 está dizendo com clareza, serão 7 anos de fartura, tá? O sonho é um só e são 7 anos de fartura. E interessante que são 2 grupos de 7. Claro que tem todo o número 7 tem toda uma representação dentro do próprio texto bíblico, né? Mas aqui não tem nenhum significado assim misterioso. É claro que pode mostrar também a perfeição de Deus, né? 7 significa isso. Nós vamos ver na criação, Deus criando e ao 7º dia descansando. Então, 7 por ser um ano de perfeição, vai mostrar 7 anos de fartura. Mas só que tem uma resposta de Deus com 7 anos de fome e miséria, simbolizados pelas vacas magras e pelas espigas queimadas, tá? Então, e óbvio que sonho pode conter muitos detalhes significativos que talvez a Bíblia nem relatou em relação a questões do que Faraó e José possam ter discutido além disso, tá? O fato é que Deus estava revelando para Faraó o que ele iria fazer, tá? Então, e é interessante que o texto bíblico ele se repete, né? Dentro do capítulo 41, vocês vão ver que essa parte é a 3ª vez que o sonho é contado. Então isso é uma característica também do próprio livro de Gênesis, que não só de Gênesis, mas de todo o conjunto do Pentateuco, que é um apelo para as repetições, né? Então é um mecanismo, não só um mecanismo para efeito de ênfase, mas uma característica literária do texto sagrado. Então Deus revela para José que virá 7 anos de grande abundância em toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome, onde toda aquela abundância será esquecida e a fome consumirá a terra. Olha que interessante, é porque ele está falando que acontecerá em toda a terra, né? Então, lembrando que nesse momento aqui não se tem a ideia, vocês vão lembrar do texto que nós lemos em Gênesis, que eu falei da Pangeia, que era um grande continente, e provavelmente há o entendimento que com o dilúvio os continentes tenham se separado. Nós vamos lembrar que os filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé, eles se desenvolvem naquela terra da Palestina. Então a fome deve ter pego toda a terra habitada naquele momento, que provavelmente era toda aquela região da Palestina. Óbvio, os povos já iam se espalhando por outros lugares, mas aí o texto chama atenção aqui é que não será lembrada, aquela abundância não será lembrada, ela será esquecida. Ou seja, vai haver 7 anos de providência, vai haver 7 anos de fartura, mas a miséria e a fome serão tão grandes que aquele período de fartura será esquecido. E o verso 32 aqui vai dizer, olha, não será lembrada a abundância da terra por causa da fome. E aí, o verso 31, melhor dizendo, por causa da fome que seguirá, porque será gravíssima. Então, embora nós estamos vendo um cenário caótico aqui, Deus está usando de sua misericórdia, né? Deus está usando de misericórdia para revelar e também
para que as pessoas pudessem se precaver. E aí José acaba sendo esse instrumento de Deus justamente para que haja essa precaução por parte de Faraó, justamente para que fosse preservada então a vida na terra, né? Porque o texto diz que a fome seria gravíssima no verso de número 31. Fome gravíssima, ou seja, uma fome extrema, tá? Fome extrema. Ou seja, não vai haver comida mesmo. Ninguém vai ter comida a não ser aquele que se preparar. Tanto é que depois nós vamos ver que a fome atinge Canaã. Nós estamos falando do Egito. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Vamos ver aqui. Nós estamos falando de Canaã, tá? Então, a terra habitada por Jacó, que nós vamos ver na sequência, é aqui, tá? E o Egito tá para cá. Ou seja, não foi uma fome local, foi uma fome, né, praticamente generalizada naquela região ali. Então notem que Deus usa José como esse instrumento, né, para que pudesse, então, de certa forma, garantir comida até para aqueles que tinham propriedade. Jacó não era rico, Jacó era um homem rico, mas, embora rico, predominava naquela época o cultivo, né? E o cultivo tinha a ver com plantação, com sementes, com cereais. Então, o cereal era importantíssimo para, assim como é hoje, né? Era importantíssimo para a dieta, para a alimentação das pessoas. O versículo 34, Deus revela o plano. Deus não só, olha que coisa interessante, Deus não só traz a interpretação do sonho para José, como o Senhor dá para José o projeto, o plano. Olha só. Faraó deve fazer isto: pôr administrador sobre a terra e recolher uma quinta parte. Olha só, a quinta parte. Quinta parte é o quê? 20%. Tá? 20% em tempo de abundância é muita coisa. Então, Deus estabeleceu para José e disse, olha, uma quinta parte de toda a produção deve ser recolhida sob forma, né, e foi recolhida sob forma de imposto e de taxa e seria armazenada. Tá? Alguns estudiosos até pensam aqui que uma quinta parte das terras aráveis seria usada na produção. Tá? Há um entendimento que essa quinta parte não seria da colheita, sim da terra. Vamos usar uma quinta parte da terra, tem 5, digamos assim, tem 5 propriedades, uma tu utiliza para produzir alimentos durante o período de fartura para o período de fome. Mas o mais provável é que o governo realmente recolheria, tá? Ou seja, uma quinta parte de toda a produção de todas as áreas plantadas. Tá? Então, Faraó estava aí recebendo o projeto, o plano, para fazer um estoque. Né? E aí, olha que interessante, esse estoque ele vai dar o equivalente aí, se você... Alguns dizem, né, que uma quinta parte em 7 anos, se você pensar, né, de toda a produção, e a produção foi excelente. Tá? Então, uma quinta parte nós teremos em 5 anos, como se fosse 1 ano. Parece que a conta não fecharia, né? Alguém pode dizer assim, então, mas a conta não vai fechar, porque se tu recolher 20% apenas, esses 20%
em 5 anos vai corresponder a 1 ano apenas. Mas nós temos que lembrar que Deus faz com que esta colheita dos 7 anos fosse abundante, ou seja, acima do normal, né? E aí ele vai dizer o seguinte: ajuntem os administradores, né? Verso 35, que os administradores ajuntem toda a colheita dos anos bons que virão, por ordem do faraó, e para mantimentos nas cidades e guardá-las em armazém. Então, a ideia era justamente fazer com que fosse como um ataque, um exército bem planejado que deveria ser construídos silos nas cidades. E o Targum, lembra que eu citei aqui o Targum, que era o comentário que se fazia do texto hebraico. O Targum de Jonatã diz que cavernas naturais também foram usadas como depósitos. E imaginem, né, a quantidade de cereal que estava sendo recolhida, que seria recolhida. Alguns dizem que até cavernas foram utilizadas. E aí o texto vai dizer, no final do capítulo 41, final do capítulo 41, José como governador do Egito. Então, chama atenção aqui algumas coisas, né? Primeiro, o faraó dizendo: em quem está o Espírito de Deus? Tá? Olha o verso de número 38. Em quem está o Espírito de Deus? E aqui Deus é Elohim também, tá? O mesmo Elohim que José utilizou. Olha que coisa interessante, porque os críticos salientam que os egípcios dificilmente poderiam ter falado nesses termos que exaltam a Deus, tá? Espírito de Deus. Então, é bem provável que aqui José, né, é uma inferência, tá, gente? José tenha contado mais detalhes sobre a sua vida para Faraó, né? Talvez o Faraó tenha interrogado de onde veio, quem tu é, quem é a tua família, o que aconteceu, quem são os teus avós, teus pais. É bem provável que nesse momento aqui já havia um reconhecimento por parte de Faraó de que havia ali um homem, né, que era sábio e que havia um Deus que havia o revelado. Então é bem provável que Faraó já sabia mais detalhes sobre a vida de José do que o próprio texto aqui está revelando. Isso não significa que então o texto está errado. Tá. Não, gente, é aquilo. Todas as coisas que aconteceram na vida desses homens, né, se fosse necessário, se fosse registrado, faltaria espaço para registrar, né? E aí o versículo 39, ele chama atenção, que ele vai dizer, olha, não tem ninguém tão ajuizado e sábio como você. Então ele está dizendo que José tinha as qualidades necessárias por causa da ajuda de Deus. Olha que ele reconhece agora, visto que Deus revelou tudo a você. Então, se outrora Faraó estava na expectativa de que magos revelassem, de que astrólogos revelassem, que médiuns revelassem, agora ele entende que é Deus revelando, que é Deus dando o sonho. E daí ele diz, olha, tu serás o administrador do palácio real. E aqui a gente olha assim, administrador da minha casa, né? Ele vai ser o empregadinho do faraó. Não, o administrador aqui era um complexo de edifícios, de escritórios, muitos oficiais, muitos servos. Era um ofício de primeiro-ministro. E é interessante porque, se você parar para pensar, havia uma corte real, né? Os sábios, todos aqueles ali, de certa forma, até quem não gostaria de ser o segundo. Ele vai dizer, olha, eu te constituo por autoridade sobre toda a terra do Egito. Ou seja, ele era o primeiro-ministro, segundo, aquele que estava abaixo de Faraó apenas.
melhor, acima dele somente Faraó, né? Acima dele somente Faraó. E aí chama atenção alguns textos aqui. Por exemplo, o seu anel sinete, tá? Anel sinete era um emblema de autoridade, ou seja, documentos do governo eram carimbados com esse anel sinete, tá? Então ele conferia autoridade de rei, ou seja, a autoridade de rei estava nas mãos de José. Olha só que coisa interessante. A autoridade de rei estava nas mãos dele. Não era um simples governador. Ele tinha a autoridade de Faraó, tá? O texto vai dizer que ele recebeu roupa da realeza egípcia, tá? Ou seja, foi vestido de linho fino e no pescoço um colar de ouro, tá? Esse colar de ouro também era uma identificação de realeza. Era uma ideia de que, se você olhar fotos de arqueologia, de achados históricos, você vai ver que todos os egípcios eles possuem um colar. Esse é sinônimo de realeza, né? Os mais pobres, os plebeus, o povo não usava. Quem usava esse colar de ouro era realeza. E aí o texto vai dizer que no verso de número 44, que ninguém fará absolutamente nada. Olha lá, verso de número 44. Eu sou Faraó, né? E ninguém poderá fazer absolutamente nada sem a tua ordem. Ou seja, ele estava ali como um governador. A Bíblia diz que ele recebe um nome chamado Zafenat Paneia, né, que é um nome egípcio. Isso também é um exemplo de mudança de vida para melhor, e era uma prática muito comum entre os povos semitas, entre os povos daquela região. Alguns estudiosos vão dizer que este nome egípcio significa fornecedor do nutrimento de vida, ou ainda revelador de segredos, ou do tesouro do consolo glorioso, né? Então, o fato é que esse nome mostra a importância de José. Dependente do significado, há aí várias investigações sobre ele. Revelador de segredo, fornecedor de nutrimento, do nutrimento da vida. O fato é que José realmente ele foi importante aí para Faraó, tanto que ele muda o nome e dá um outro nome para ele. Ele casa com Azenat, que em outras traduções vão aparecer... o nome aparece grifado em algumas traduções, ou seja, dedicada a Neith, né? Neith era o nome egípcio de uma deusa, da deusa Minerva. Então, notem que ela também é filha de um sacerdote, também talvez ali alguma espécie de sacerdote do paganismo egípcio, tá? Tem uma história na cultura judaica que relata que, ao casar-se com José, ela renunciou ao paganismo, tá? Que o nome dela significava, literalmente, ela pertence a deusa. Daí, e aí o texto vai mudar o nome dela, né? Então, isso dentro da história egípcia, tá? Então, por isso que o nome dela aparece grafado em algumas traduções bíblicas. Ok? O texto vai dizer que, aí interessante, né? Versículo 49, o texto é longo hoje, né? Assim José ajuntou muitíssimo cereal, como areia do mar, até perder a conta. E aqui chama atenção, olha só. Além das medidas. O que significa além das medidas? Além das medidas significa que era algo inumerável. Né? Provavelmente eles tinham réguas, eles tinham silos que eles mediam, eles tinham balanças que eles mediam. Ou seja, José ajuntou tanto cereal
e a Bíblia diz que foi como a areia do mar, e ele perdeu a conta, né? Embora José mantivesse registros cuidadosos de todo o cereal, em unidades de peso, mas o suprimento atingiu proporções tão incomuns que os números perderam significado. Ou seja, eles não conseguiram medir mais o que eles tinham recebido. E seria mais do que suficiente para 7 anos. Tá? E a expressão como areia do mar já vai dizer isso, né? Mais do que 7 anos. Aí o texto vai dizer também que nascem 2 filhos, Manassés e Efraim, tá? Manassés, aqui diz, fez esquecer o meu trabalho, é esquecer sofrimento, tá? Trabalho não é trabalho, labor, não é o labor do trabalho, é o sofrimento. Manassés fez eu esquecer o sofrimento. Depois Manassés vai virar tribo, né? Deus, nós vamos ver depois Jacó abençoando até... E uma história interessante, porque a primogenitura, a bênção da primogenitura não estará sobre Manassés, estará sim sobre o segundo filho, Efraim, quando a gente vê Jacó recebendo os filhos posicionados por José, e ele inverte as mãos, e José tenta depois inverter as mãos. Isso mais a gente vai ver mais adiante, tá? Então, nasce o segundo, que é Efraim, o significado de Efraim é Deus me fez próspero em uma terra de aflição. E o texto vai dizer depois que passados 7 anos, tá? Passados 7 anos de abundância, começaram os 7 anos de fome. E aí toda a terra do Egito possuía pão, tá? E o texto que vai mostrar aí o poder de José, quando os egípcios vinham reclamar para Faraó, o que ele dizia? Falem com José, né? Falem com José e façam o que ele disser. Se José quisesse dar cereal, dava. Se José quisesse vender, vendia, né? Então estava, né, todo o controle estava na mão de José, como esse detentor do governo, certo? E aí, capítulo 42, nós vamos ver a famosa cena dos irmãos de José. O texto vai dizer que Jacó soube que havia mantimento no Egito, ou seja, embora Jacó um homem rico, embora Jacó um homem cheio de bem, cheio de prosperidade, não estava isento de ser atingido pela fome que estava tomando conta de toda aquela região. E aí nós vamos ver, né, todo este cenário acontecendo. E uma coisa importante é que Jacó não enviou Benjamim. Lembrando que Benjamim foi o filho em que a sua esposa Raquel dá à luz e ela morre. Então, juntamente com José e Benjamim, eram os filhos que Raquel havia dado, certo? Lembram? Lia deu 2, e as 2 servas... Lia deu 6 filhos para Jacó, Zilpa, né, a serva, e a outra serva também, cada uma deram 2 filhos. E aí nós vamos ver os 2 filhos de Raquel. Na cabeça de Jacó, um havia morrido, e o medo de o mais novo acompanhar também estava ali na presença dele, né? Só que eles não sabiam que José era o governador, nem sabiam que José estava vivo. Os irmãos nem sabiam para que lado José estava, né? Esta era a situação. Nem sabiam para que lado estava, se José estava vivo, se era escravo, para que lado estava. Não se tinha ideia nenhuma a respeito de José. E aí lembrando que José foi vendido para os midianitas, né, que eram comerciantes que estavam passando quando ele estava no poço lá. Então poderia ter sido vendido por escravo para qualquer outro lugar, né? Nem se passava pela cabeça dos irmãos que ele estaria no Egito, quanto mais como primeiro-ministro, como alguém que mandava e desmandava no Egito, né? E aí eles aparecem na frente de José identifica e começa a questionar: de onde é que vocês vieram? Olha, da terra de Canaã. E aí se sucede
um diálogo muito interessante entre os irmãos, e ele lança uma desconfiança de que eles eram espiões. E o texto vai dizer que a todo momento José se comunicava com os irmãos por intermédio de tradutor. Imaginem José de cabeça raspada, José com colar egípcio, José com roupas egípcias. Para os irmãos era um egípcio, né? José, certamente, embora jovem, já seus 16, 17, 15, 16, 17 anos, juntamente com seus irmãos, já tinha barba no rosto, né? Já tinha cabelo comprido, cabelo, né? Cabelo comprido no sentido de cabelo vasto, muito cabelo, e agora enxergam o irmão com a cabeça raspada, sem barba, sem pelo no corpo, né? Com toda a aparamentação egípcia, era irreconhecível, né? E ainda mais falando em egípcio, né? E sendo traduzido para que os irmãos compreendessem. Então, na cabeça dos 10 irmãos, estavam diante de um homem que era egípcio, tá? E aí José começa a lançar, né, dúvidas a respeito deles, e a Bíblia diz que ele deixa os 10 irmãos presos por 3 dias, né? E aí no terceiro dia ele revela o seguinte: olha, façam o seguinte e vocês verão. Se vocês realmente são homens honestos, vocês vão levar o cereal para matar a fome daqueles, claro, né? Sabia que seu pai estava lá, seu pai, as mulheres do seu pai, né? O seu outro irmão, então, servos e outras pessoas. Mas olha, faça o seguinte: traga o seu irmão mais novo, tá? E aí o texto vai dizer, lá no verso de número 21, algo bem interessante, que os 10 irmãos ali, entendem o seguinte: olha, é um castigo, somos culpados. Então, deixa eu posicionar aqui, ó. Na verdade, estamos sendo castigados por causa de nosso irmão. O texto está muito claro aqui. Pois vimos a angústia da sua alma quando nos pedia, e não demos ouvidos, por isso nos sobrevém tamanha ansiedade agora. Então, olha que coisa interessante, né? Eles passam 3 dias presos, agora recebem de José o seguinte: tudo bem, vocês podem ir, vão ter que trazer o seu irmão. Lembrando que lá em Canaã está o pai que não queria deixar, já estava com a intenção de proteger o filho e não queria que o irmão o mais moço viesse, né, a ponto de não perdê-lo. E aí no verso 42, Rúben relembra, né? Olha só, Rúben relembra: não é verdade que eu disse, não pequem contra esse jovem, mas vocês não quiseram me ouvir. Agora estão vendo o sangue dele sendo requerido. Foi o único que, naquele momento, teve uma situação, digamos assim, humana ou de irmão, dizendo: não matem ele, né? Não matem ele. Foi ele que convencera de que José deveria ser colocado na cisterna, porque os irmãos queriam matar. A raiva e o ódio que tinha nos outros 10 era tão grande que eles queriam matar. E ele diz: não, olha, coloquem ele na cisterna aí. Então, e agora o próprio Rúben está dizendo: olha, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. E aí nós vamos ver, né, a própria lei da semeadura sendo aqui relembrada, né, por Rúben. E esse é um princípio. A lei da semeadura é um princípio. Aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. E a menção de sangue requerido pressupunha que José havia realmente morrido. Então, na cabeça de Rúben, o irmão morreu. Olha só, sangue requerido significa, sangue requerido. O irmão morreu. Então, agora nós estamos passando por isso por causa que José morreu. O texto vai dizer que José entendia, né, aquilo que eu falei anteriormente. Entendia porque eles falavam por meio de intérprete. Tá? Então, havia um tradutor ali traduzindo para eles.
E o texto vai dizer também, no versículo 24, que ele tomou Simeão, ele escolheu Simeão e o algemou na presença deles, né? Alguns acham que Simeão pode ter se apresentado voluntariamente, ou ainda, né, para trazer mais pavor para eles, é como se Simeão tivesse sido um dos principais ofensores de José, né? Ou por uma série de fatores. Então, até para mostrar para os irmãos que realmente pudesse haver ali um julgamento, uma retaliação, ou ainda realmente aquilo que eles estavam falando, né? Olha, o sangue está sendo requerido de nós. Então, por isso que, como Simeão foi o irmão que se colocou mais afrontoso, com mais raiva de José, agora está caindo sobre ele. Os irmãos de José retornam do Egito, então é interessante que eles retornam, e o verso 27 vai dizer que quando um deles abriu o saco de cereal, encontrou o dinheiro na boca. Né? Deixa eu ajustar o texto aqui. Aí, ó. Encontrou o dinheiro na boca. Verso de número 27. Tá? Então, a palavra em hebraico aqui, para saco de cereal, né? Tem a ver com saque, que significa bolsa para alimentar os animais, ou conteúdo para alimentar pessoas, ou como se fosse bolsas que se carregavam mantimento, né? E aí é interessante porque eles olham, né, imaginando um Egito riquíssimo, um lugar onde está todo mundo passando fome, vem um saco de cereal e o próprio dinheiro ali dentro, né? Então isso chama a atenção deles, a ponto de depois, no verso de número 28 ainda, eles vão dizer: o que é isso que Deus nos fez? Tá? O que é isso que Deus nos fez? De novo Elohim, né? Eles deviam estar pensando: olha, nós não merecemos tal recompensa. Simeão foi algemado, tinha um impacto, né? Daí cada um deles lembrando provavelmente do papel que tivera na venda de José como escravo, e agora vendo a sua prata ali, né? Um outro choque, era um choque atrás do outro, né? Então, assim, os irmãos estavam provavelmente consternados, sem saber o que estava acontecendo. Chegam para Jacó, né? Eu não baixei o texto aqui, só um pouquinho. Aí, ó, o que isso que Deus nos fez. Chegam para Jacó, contam tudo, o homem que é senhor da terra, olha só o texto que diz. Senhor da terra, ou seja, ele é dono de tudo, nos tratou como espiões, e aí o texto vai falar que eles revelam, né, falam para o pai que revelam que tinha um irmão mais moço, né, e pedem para que esta confiança, ou caso eles realmente não fossem espiões, fosse comprovado por trazer o irmão mais moço para que ele realmente o conhecesse, até para libertar Simeão, né? E aí o texto vai dizer o seguinte, lá no verso 35. Aconteceu que quando foram despejar o cereal, havia nos sacos o dinheiro de cada um, tá? Cada um tinha sua trouxinha, como se fosse uma bolsa de dinheiro, né? Então, todos eles estavam com o seu dinheiro de volta. E agora, não só eles, né? Mas a razão principal do temor aqui é que eles pensavam o seguinte: estavam lá com Simeão e agora com dinheiro e com cereal pudessem ser acusados de
ter ficado com a prata ao invés de ter entregado para aquele que supervisionava ali a venda dos cereais, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, o fato é que foi uma sequência de acontecimentos bem estranhos na mente desses homens, né? E aí, encerrando o capítulo de número 42, Jacó diz, olha, vocês vão me deixar sem filhos. José se foi, Simeão se foi. Então havia um entendimento seguinte, olha, se vocês saíram de lá com todo esse dinheiro e com todo esse cereal, né, e Simeão ficou preso, certamente, né, eles vão matar o seu irmão. E aí é interessante, né, porque Rúben não imaginava que Jacó fizesse algo tão irracional e também que sua missão falhasse, a ponto de dizer o seguinte, olha, pai, pode matar os meus 2 filhos se eu não trouxer o Benjamim de volta. Jacó está ali pensando, olha, perdi um filho, José, perdi outro, provavelmente, né? Simeão que está lá preso, e agora vocês querem que Benjamim vá junto, e aí eu vou perder o 3º filho. Então, há um desespero na casa de Jacó, e ele vai dizer o seguinte, eu vou com tristeza para a sepultura, né? Eu vou com cabelos brancos, os cabelos brancos com tristeza. E aí é interessante porque, deixa eu ver se o texto está ok, tá ok. O que mais poderia acontecer aqui na vida de Jacó era o seguinte, ele já havia sofrido com a perda de quem ele amava, né, que era Raquel. Benjamim era o que havia restado desta lembrança. Ele já havia perdido José, e o único sinal restante daquele amor perdido, agora que José não existia mais, era o Benjamim. Então, e aí ele recebe de Rúben esta petição, dizendo que se Rúben não voltasse com Benjamim, Jacó poderia matar os 2 filhos. Então, Rúben não imaginava aqui que Jacó fizesse algo tão irracional quanto a isso, se a sua missão falhasse, mas falou isso até em veemência. Olha, meus filhos podem ser teus, mas eu não vou falhar. Até porque Rúben havia tentado, mas havia falhado quando impediu José de ser morto. Mas agora ele estava ali, digamos assim, resolvido de não falhar mais, né? E aí, voltando um pouquinho, ele vai dizer... onde é que está aqui? Rúben... o que eu queria encerrar aqui de hoje. O irmão dele está morto. Então, Benjamim tinha outros irmãos, né? Meio-irmãos. Mas José era o seu único irmão de pai e mãe. Ambos eram filhos de Raquel, a mais amada das esposas de Jacó, e já falecida. Então, em outro sentido, ele era o único que restava. Então, Benjamim agora era o favorito. Tá? Benjamim era o filho favorito, e por isso que Jacó não queria liberá-lo, com medo que o destino fosse o mesmo. Ok? Passamos aí um pouquinho do tempo, do horário, né? Deu quase uma aula aqui do Teologia para Todos, 1h30. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido esse texto. Estamos aí quase no final do capítulo, quase no final do livro de Gênesis, né? Temos ainda apenas 6 capítulos. 6 capítulos para nós concluirmos o primeiro livro nesse nosso plano de leitura. E estes 6 capítulos, deixa eu ver aqui, nós vamos concluir. Hoje concluímos então o capítulo, os 2 capítulos do dia 14
dia 15, 16, 17. Dia 17 nós vamos concluir o livro de Gênesis, certo? Que Deus abençoe vocês, que nós possamos continuar firmes nesse propósito. Temos aí muito chão pela frente ainda, mas já são 14 dias, 2 semanas, mais 7 dias se cria um hábito, né? Há quem diga que 21 dias se é possível criar um hábito. Então, se os primeiros 21 dias aí são desafiadores, então se vocês continuarem, eu creio que nós iremos longe neste plano de leitura. Que o objetivo é chegar no dia 31 de dezembro, encerrando aqui o nosso plano de leitura, a Bíblia toda em um ano. Certo? Não esqueçam de deixar o seu like no vídeo, não esqueçam de voltar aqui e deixar os seus comentários, as suas impressões, ou daqui a pouco comentar alguma coisa que eu não comentei a respeito dos capítulos 41 e 42, né? A ideia não é fazer uma exegese, mas eu acabo comentando boa parte deles aqui. Mas se você daqui a pouco tem alguma outra observação sobre o texto também para trazer, porque é um texto rico, daria para ficar horas e horas sobre esse texto, você também pode trazer e traga nos comentários. E também considere se tornar aí membro do canal por apenas R$ 4,99. Certo? Amanhã, 7h30, estaremos aqui com a leitura dos capítulos 43, 44 e 45 do livro de Gênesis. Bom dia a todos, os membros do canal, Neide, Conceição, Douglinhas, que eu não citei antes, Thelma, Neuzedir, Orion, Ivana. Que Deus abençoe todos vocês que estão fazendo parte desse projeto. Vera, Lúcia, minha irmã querida, que Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz que excede todo entendimento. E até amanhã, se o Senhor Deus permitir.